Nessa aula eu vou apresentar para vocês o módulo Login, que de todos os módulos que a gente já viu, talvez esse aqui seja um pouco mais complexo, mas também tem muitas outras funcionalidades, e não só para encontrar erro, mas também para rastrear todo o funcionamento do nosso programa. Então é um módulo bem profissional e eu sugiro que vocês prestem bastante atenção nessa aula porque ela é bem útil. Então para começar a utilizar o módulo Login, a gente vai utilizar import, login, simples assim, e a gente já está com ele importado para conseguir trabalhar. O que o módulo Login faz? Ele vai permitir que a gente crie arquivos no formato TXT e que a gente vai escrevendo nesse arquivo de forma bem eficiente tudo e qualquer coisa que for acontecendo no nosso código de acordo com o que a gente quiser. Então eu posso ir rastreando e monitorando e fazendo com que o meu código dê sinais de vida, vá contando para a gente o que ele está fazendo. Ele pode comunicar erros, ele pode comunicar tomada de decisões. A gente pode ter um controle total sobre tudo que o nosso código vai registrar para que no futuro, depois de um tempo, a gente abra esse registro, leia e entenda o que aconteceu. Então, se vocês devem ter visto já alguns sistemas ou algum software de computador, ou às vezes se perguntam, baixe os logs do seu computador ou do seu registro para poder entender o que está acontecendo. Logs são esses tipos de arquivos e são comuns em todas as linguagens de programação. Então vamos trabalhar aqui. Eu vou começar com o login utilizando um método bem padrão dele, que é o chamado basic config. Tá? Existem muitas outras formas de configurar o login, mas essa aqui é a mais simples e mais rápida. E nesse basic config a gente vai passar um nome de um arquivo que eu quero que ele registre todas as informações para a gente. Então vamos colocar aqui um file name e eu vou chamar de log.log. Ou poderia ser app.log. Para a gente salvar aqui, esses aqui são os registros do nosso aplicativo, por exemplo. Vou executar isso aqui. Aqui eu cometi um erro, é basic config. E aí está feita a configuração básica. Se a gente pegar e abrir aqui a nossa pasta, reparem que o arquivo não foi escrito. Isso porque a gente precisa pegar esse arquivo e escrever qualquer coisa para que daí sim o módulo login salve coisas para a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, tá? E eu vou chamar do login o método getLogger. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas ele fez a configuração para a gente e é como se essa variável ficasse no ar. E aí, quando eu chamo o getLogger, ele pega essa variável, atribui ela numa variável que a gente quiser e essa variável, que nesse caso aqui vai ser o log, eu posso começar a usar os métodos dele para registrar os dados no nosso registro. Então eu vou colocar aqui um getLogger e eu vou começar utilizando o primeiro dos tipos de registro, que o nome é info. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Vou digitar olá e vou executar. Então reparem que a gente não teve nenhum problema, só que não tem nenhum arquivo criado. Então o que acontece? Aqui vai um dos primeiros conceitos do log, que é até um pouco confuso, sugiro que vocês vejam com calma essa parte, mas o login ele tem uma tabela. Eu vou abrir aqui as apostilas para que vocês possam dar uma olhadinha. Ele tem aqui uma tabela contendo todos os níveis na qual um logger pode estar e esses níveis eles são representados por números. Então a gente tem aqui que eu posso registrar informações do tipo crítico, do tipo erro, do tipo warning, info e debug. Cada uma delas é como se a gente utilizasse elas para registrar tipos diferentes de evento que estão acontecendo. Quando é que a gente vai utilizar o tipo debug? Quando a gente quiser só printar como é que está uma variável, printar alguma outra coisa, registrar alguma informação. O info já é uma informação um pouco mais complexa. O warning é um aviso, aconteceu alguma coisa aqui que pode ocasionar um erro no futuro, tome cuidado. Erro é quando aconteceu um erro. Critical poderia ser um erro tão crítico que poderia estragar o programa ou outras coisas do computador. Então são 5 níveis que a gente tem acesso, fica a cargo de vocês decidir quando usar ele. E vocês reparem que eu usei aqui o método info para registrar uma coisa. Só que no login, a gente só consegue registrar informações no nosso logger que são iguais ou maiores que o nível definido pelo logger. E o nosso log, se eu printar aqui o level, ele é do nível 30. Se eu abrir de novo a apostila aqui, eu tive que abrir 2 vezes porque o Jupyter teve um problema para abrir o PDF, se eu troco de aba. Reparem que aqui a gente tem o nível 30 como sendo warning. Então esse log ele só vai salvar informações do tipo crítico, error e warning.
Para eu fazer com que ele acesse informações do tipo info, eu deveria setar o nosso log como padrão do tipo 10 para que ele registre toda e qualquer informação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no nosso basic config e eu vou dizer que eu quero que esse log aqui ele seja de um tipo mais baixo. Eu quero que ele registre tudo. Então eu vou colocar aqui level igual a login.debug. Nós vamos perguntar, tá, mas por que serve a gente ter diferentes tipos de nível? Porque a gente pode ter arquivos que são salvos só com os erros críticos, outros que são salvos com todas as informações. Então vai depender de vocês quando vocês querem que um log ele salve um tipo de informação ou outra. Se eu colocar aqui debug, executar de novo o getLogger e executar essa linha, reparem que eu vou voltar aqui nas nossas apostilas. Agora, se eu executar todas essas linhas aqui, reparem que a gente tem um arquivo criado. E, como eu salvei uma informação do tipo info, eu vou abrir e está lá. Ele printou info, root, que é o nome do nosso logger. Esse log, quando a gente não passa nenhum nome para ele, é o log root. E aqui ele printou nossa informação. Se eu for colocando mais coisas aqui, eu vou executar essa célula várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que a gente vai printar, eu vou fechar e abrir de novo o nosso arquivo. Ele printou várias vezes. Então isso aqui é como se fosse uma forma da gente salvando num arquivo. Imagina se esse programa aqui está executando há 3, 4 horas. Não tem como a gente ficar de olho no programa por todo esse tempo. Então é importante que a gente use o módulo log. Eu poderia printar outras informações aqui, como por exemplo, sei lá, critical, erro grave. Eu vou salvar, abrir o nosso log. Opa. E está lá no fundo, critical, erro grave, por exemplo. Então é isso, a gente tem acesso a todas aquelas, os nomes que eu comentei lá em cima, critical, error, info, debug e warning, a gente tem acesso a uma função específica no login para poder salvar cada uma delas. Então vocês usem ao longo do código de vocês sempre que vocês quiserem. E uma coisa muito importante no login é que quando a gente for construir um programa, vocês coloquem o login no início do código. A primeira execução tem que ser esse login aqui. Próxima dica, eu vou resetar o meu kernel aqui, vou começar tudo de novo e eu vou executar essas duas linhas e eu vou printar isso aqui. E olha o que vai acontecer. Se eu abrir o log aqui, reparem que ele printou todas essas coisas e deixou o que eu printei anteriormente, aquele isolar que eu printei várias vezes. Isso acontece porque toda vez que eu executo essa célula aqui, o Python ele simplesmente começa a salvar dentro de um arquivo já existente. Porque imagine, a gente colocou um código para rodar, ele começou a salvar e deu problema. Aí a gente religou ele, mas eu não quero perder as informações antigas. Então, por padrão, ele só começa a salvar lá embaixo. Caso vocês queiram que toda vez que a gente for executar um comando ele só salve embaixo, a gente viria aqui, escreveria file mode e eu quero um file mode do tipo W, que eu quero reescrever sobre o meu arquivo padrão. E a última informação importante que a gente tem que levar em consideração é que a gente pode criar um padrão de formatação para o nosso login. Então aqui no Python eu entrei no Google, digitei Python Login Formats. Tá? Vocês vão entrar aqui embaixo do tutorial, vai ter uma tabelinha com uma série de strings que permitem que a gente formate o nosso log de forma diferente. E eu posso, se eu quiser, plotar, por exemplo, o horário, posso plotar o módulo que deu esse problema, a mensagem, tem uma série de coisas que eu posso plotar, a linha na qual esse código foi executado. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma string, que eu vou chamar de log formats, e essa string ela vai ter alguns desses códigos aqui. Por exemplo, eu vou querer que o nosso log ele mostre o level name, ou seja, se é debug, info, warning, critical, essa vai ser a primeira informação. Depois, eu quero que ele me mostre o horário. Então, eu posso vir aqui, pegar o ASCTime e colocar junto aqui. E por último, eu quero que ele me mostre a mensagem. E eu vou pegar essa string aqui e vou passar como formats. E vou atribuir a ela, vou executar a célula de cima, executar a célula de baixo, executar o log e rodar essa célula aqui. Vamos ver o que acontece. Nesse caso não aconteceu nada, porque o log já estava configurado. É muito importante também que a gente resete o kernel, sempre que a gente quiser ter essas funcionalidades atualizadas de log. Vou executar isso aqui, fechar o log, abrir de novo, e agora reparem que a gente tem essas informações com horário. Então isso aqui é bem importante caso vocês queiram deixar um registro de tempo para saber quando que aconteceu, se o programa deu algum problema em tal horário ou outro. Ok? Então esse aqui é o funcionamento básico do login.
Ele tem muito mais coisas além disso, mas com esses conhecimentos aqui vocês já conseguem utilizar e criar programas em cima disso. Espero que tenham entendido. Essa aula aqui é um pouco mais difícil. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Até a próxima.